conforme nós havíamos informado, vamos continuar agora a nossa entrevista com a nossa querida Fanny Olivieri, e falando agora sobre questões sobre a cidade americana, sobre a política local, sobre as ações sociais que ela desenvolveu, né, e tudo mais. Então, Fanny, eu gostaria de, primeiro de tudo, perguntar uma coisa para você. Você sempre teve uma atuação forte na comunidade. Você nunca pensou em se candidatar a um cargo político, Não. alguma coisa assim? Nunca? Não, nunca pensei. Chegou a ter algum convite? Sim, tive convite do seu Ábido, que hoje até comentei, né? Que veio um grupo aqui, comeram, beberam, e falei, pode até dormir, que eu vou dizer não. Depois também do Ralph, também. Agora, vou falar um pouquinho da minha participação na cidade, porque talvez com muita humildade, eu amo a Americana, é a minha terra e é minha paixão. A minha paixão é americana e essa minha casa. Então, por exemplo, quando você falou de saudade, eu realmente tenho uma saudade doída de tudo aquilo que eu vivi. E que eu lamento que muita coisa desapareceu, né? Inclusive o problema da educação. Politicamente falando, eu me propus, inclusive, se não fosse para ter pagamento, se eu tivesse, por exemplo, voluntário, né? Uma vez eu falei, uma ajuda de custo, digamos assim, hoje, R$1.000, para você pôr combustível, se você tivesse carro ou qualquer coisa, mas nada mais que isso, servir a cidade, eu teria me candidatado. Mas nessas questões aí que eu vejo hoje, essa ganância, essa coisa de ter, essa coisa de poder, isso me irrita profundamente, me irrita mesmo. Eu não aprovo, inclusive estou percebendo aí, agora atualmente essa Câmara querendo aumentar o número de vereadores, aumentar salário, e eu vejo pouco trabalho. Eu apreciava muito quando os prefeitos anteriores não ganhavam, os vereadores também não, trabalhavam pela cidade. Você já sempre acompanhou a política de Americana, né? Você sempre teve, mesmo Sim. que você não tenha nunca se candidatado a nada, ocupado um cargo público assim, eletivo ou coisa parecida, mas você acompanhou muitas administrações, né? Eu acho que desde a década de 50 você tem aí um acompanhamento mais com um olhar mais maduro e tal, né? Para poder entender as coisas. Se eu te perguntasse uma coisa, de todos esses prefeitos que você viu desde o começo lá e tal, se eu pudesse perguntar uma coisa para você, Fanny, qual o melhor prefeito que você viu em Americana? Bom, seria o caso de falar o melhor ou poder dizer mais do que um? Pode, à vontade, fique à vontade. Eu considero, por exemplo, em épocas passadas, a atuação do seu Abraham. Que foi da época que a Americana ganhou o título de cidade que mais cresce no Brasil, né? E a administração do Frederico Paulo Miller, considero que foi uma administração com poucos recursos, mas muito honesta. E agora, ultimamente, eu diria que acho que todo mundo não, mas muita gente vai concordar comigo que nós tivemos uma grande administração do Omar Najjar. E Fanny, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você desenvolveu muitas atividades na cidade, atividades voluntárias, mas de importância
para o município, por exemplo, eu sei que você tem as atividades na cultura. Sim. Né? Então, sou fundadora junto com o Diógenes Gobo, o Rubens Pérez, não estou recordando todos agora porque isso faz muitos e muitos anos, mas eu tenho tudo anotado, da primeira Casa de Cultura de Americana. Inclusive, na ocasião, você veja bem, nós trouxemos até uma poetisa uruguaia, Conceição... Ai, que pena que eu não estou lembrando o nome dela, Parrilha. Trouxemos do exterior aqui para se apresentar à Americana. Trouxemos corais de Campinas. A vida cultural naquela época era muito intensa. Veio um coral de Campinas e trouxemos agora não estou lembrando também uma cantora aí de Campinas. Enfim, a gente trazia gente de grande porte, como, por exemplo, também lá na escola, no Kennedy, muita gente de renome, de artistas, escritores e todos, né? Aí depois fiz parte também do Conselho de Cultura e Turismo de Americana. Fiz parte fui presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, ganhei o título de primeira cidadã emérita da cidade por serviços prestados. Quem foi o vereador que te homenageou? Foi a Divina Bertalha. Tem uma avenida com o meu nome, o que não é pouco, mas veja bem, eu levei um tamanho susto quando eu recebi o decreto. Eu falei, nossa, mãe, já estão me mandando lá para cima. Né? E foi uma coisa que eu não esperava. Uma merecida homenagem, para ter certeza disso. Mas tem muita gente também que merece, né? Sim. E ganhei também o título Garibaldi? A medalha de Garibaldi, recebi a medalha lá do Círculo Garibaldista de São Paulo, tenho a medalha aí guardada, está lá exposta, por serviços prestados à colônia italiana. Como eu já falei, fui fundadora também da Sociedade Cultural de Americana. Aqui foi uma pena que hoje tem o Círculo Italiano aí, mas a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira prestou muita coisa, trouxemos os cônsules aqui, fizemos muito intercâmbio, inclusive pessoas de Americana que foram para a Itália com respaldo da sociedade e tudo isso. Agora, atualmente a política, eu nem sei se existe política mais, porque parece que a palavra soa até mal. Eu parto do princípio de que sem educação não pode ter uma política de qualidade. De qualidade. As pessoas se esquecem quem foi o primeiro professor, quem os ensinou, quem os levou para a política. E outra coisa que me entristece muito, eu converso com muita gente, pergunto sobre leituras e tal. Outro dia uma pessoa aí do Itararé me disse, não tem ninguém que assine o jornal no prédio inteiro. Eu disse para ele, eu acho que particularmente, praticamente, muito pouca gente assina um jornal. Também não faço muita questão, porque os jornais tomam
no meu entender, tomaram um rumo que me desagrada profundamente atualmente. Eu assino o Estadão. Mas de qualquer jeito era uma forma, um jeito das pessoas se informarem, né? Mas em todo caso, aí todo mundo diz, mas agora tem o celular, eu vejo pelo celular. Mas eu não sou o tipo que gosta de ver, eu gosto de ver a palavra escrita, porque muita coisa eu recorto, eu guardo para ler novamente, para me informar, para saber e tal. Outra coisa, eu me pergunto se todos os que fazem parte da política, por acaso, eles leem um livro no ano. Acho que tem alguns que nunca leram um. As livrarias estão às moscas. Cada dia a gente vê livraria fechando. O brasileiro tem uma preguiça enorme de ler. Eu sempre incentivei muito a leitura dos meus alunos. Eu tenho até um artigo que foi publicado no Liberal, que é Por que Ler? E por quê? Porque a leitura te leva a um mundo de coisas. Agora, dentro da política atual, eu estou assim, num estado de indignação. Eu não vejo eu não tenho partido, nunca tive. Eu sempre votei no homem, na pessoa, naquela pessoa que eu acho que vale o meu voto. E, infelizmente, eu percebo que o desinteresse, inclusive pela cidade, é grande. Há muita coisa em Americana que fazer e parece que a Câmara é um tanto quanto inerte em relação a muitas coisas. Americana é uma cidade bonita, mas ela tem problemas sérios para serem resolvidos. E, por exemplo, você falando do meio ambiente, eu sou tremendamente a favor do meio ambiente. Você vê que aqui na minha casa tem muita planta, e eu me regozijo com meus 2 irmãos, um que já faleceu, que era o agrônomo. Quando ele viajava, ele dizia para mim que ele pegava sementes na Exalc e ia jogando pelos caminhos. E o meu irmão, que mora em Brasília, que é o mais novo, faz a mesma coisa. Inclusive, antes da reforma do cemitério, tinha uma árvore que já estava mais ou menos com 1,5 metro de altura. Foi uma semente que ele jogou. Que legal. Essas coisas... Eu acho que todo mundo, a minha mãe também, ela morou em fazenda, e quando ela ficava sentada aí na frente, ela olhava assim para o prédio, os prédios aqui, ela falava, vejam que aridez. Nem uma flor, nem uma planta, nada. Nós vivemos num país tropical, gente. Quanto mais se plantar, melhor. Isso aí está causando tudo isso que nós estamos vendo. O problema, esse calor intenso que nós estamos vivenciando, rios secando, não pode acontecer isso. Eu gostaria de ter 30 anos menos para ser uma ambientalista de renome mesmo, eu queria ser. Fazer todo mundo plantar. Outra coisa, não existe dentro também disso, um norte para que tipo de planta vai se colocar numa calçada. Aí, por exemplo, na minha rua, ao invés de plantar do meu lado, que não tem fios, plantaram do outro lado. As árvores que se plantam alcançam uma altura, não são essas árvores. Meu irmão, quando era agrônomo, ele me deu uma lista das árvores que deveriam ser plantadas na cidade. Planta-se, por exemplo, uma vez nós plantamos foi plantado um ipê lá no Kennedy, e começou a entrar as raízes numa classe. Aí
Eu estava na direção, na época do Felipe, que eu fiquei no lugar dele. Aí foi uma polêmica, saiu no Liberal, que eu estava tirando uma árvore e tal coisa. Eu estava tirando uma, mas pondo outra. Porque o ipê, ele não é para plantar em lugar pequeno. Sim. É para plantar num lugar amplo, porque ele levanta uma casa. É preciso que se coloque nas escolas coisas na cabeça das crianças, não é só sobre o meio ambiente, é sobre a leitura, é sobre... Você quer ver uma coisa que peca aqui americana? Você anda ruas de americano, tem uma placa. Você não sabe onde você está, não custa por uma placa. Ani, até pegando esse gancho aí, eu vou falar de uma coisa que é muito tema do nosso canal de YouTube aqui, que é a questão da população mais idosa, né? O pessoal de 60 anos para cima. Você está falando de árvores que estragam o piso e tudo mais, quer dizer, não houve nenhum planejamento de que tipo de árvore que iria se colocar. E com isso, as nossas calçadas estão na cidade, e muitas vezes em situação lamentável, né? Por causa do tipo de árvore que tem, né? E como é que os idosos, que hoje o idoso chega no médico, uma das primeiras coisas que se fala para ele, que o médico vai falar para ele, você precisa caminhar. Sim. Mas como é que dá para caminhar nessas calçadas? Caminhar onde? Porque as calçadas, infelizmente, estão numa situação lamentável por falta de planejamento, por falta de cuidados, né, e tudo mais. Mas é um problema sério, né, que a gente tem. Seríssimo. E até, continuando nesse gancho aí, eu falo assim, o fato do Brasil estar sendo um país que está tendo um percentual muito grande de idosos, você acha que o Brasil está preparado para essa situação ou não? Não acho. É justamente isso. As pessoas estão se incomodando com coisas, banalidades, e não estão se preocupando com o bem-estar do ser humano. As pessoas estão se incomodando muito com o ter e não com o ser. É preciso que se olhe, eu sempre falei para as minhas alunas, olhem para frente, olhem para trás, olhem do lado, olhem do outro lado. Sempre uma palavra amiga, uma ajuda é necessária. E eu vejo, por exemplo, que poucos se importam, por exemplo. Eu vou falar um exemplo. Eu estou com um problema sério aí na frente da minha casa. E mexendo nas minhas papeladas, porque eu tenho tanta coisa guardada, eu achei um requerimento, o Gerson Sibim, quando vereador, pedindo para ver o meu problema da água que para bem no meu portão. Década de 70, isso mais ou menos? Por aí. Né? Aliás, eu vou levar lá na Câmara. E a água não desce, não tem caída. Então, aqui tem um bar aí que eles fumam, vem o pitoco de cigarro, vem o papel, vem água não sei de onde, e para justamente na frente da minha casa. E eu sou uma pessoa que eu olho tudo isso e chamo atenção. Esse problema, inclusive, que a Americana está vivenciando da água, já era hora de ter resolvido isso. Então, gente, vamos à luta, vamos resolver isso. O problema do saneamento básico. Por exemplo, eu fiz quando eu lecionava, eu fiz está inserido na Universidade de São Carlos, um trabalho com as minhas alunas, eu e a Célia Gobo, na confluência do Piracicaba com o Quilombo e o Jaguari. Sim. E foi um trabalho muito bem feito. Agora, você pergunta qual é o mais sujo? Aí todo mundo acha que é o Jaguari, porque ele é barrento. Mas é o Piracicaba. E o Quilombo? O Quilombo é uma imundície.
e ninguém resolve o problema desse quilombo. E um rio que começa aí em Campinas, né? Justamente. O que se tem? Em 30 quilômetros consegue transformar ele num banheiro. Né? Eu me pergunto, mas não tem uma Câmara, um prefeito? Nisso eu acho que todos pecaram. Para unir os prefeitos e resolver esse problema, isso não é coisa do outro mundo. Olha lá na França, em outros locais que limparam os rios, são navegáveis. Agora aqui americano ninguém se importa com isso. Esse pessoal morando nas ribeirinhas, sofrendo com a sujeira, a imundície e tantas outras coisas. Mesmo a questão do lixo ali, por exemplo, na Avenida José Bonifácio, aquela avenida? Qual? Da Gama ali. É Rua José Bonifácio, né? Ali, você vai ali circundando o quilombo. Vira e mexe e fala, nós vamos limpar tudo lá. As pessoas param e jogam lixo lá. Isso é uma coisa... Então, isso aqui, de onde vem? Da educação nas escolas. As escolas e os professores, eu digo com todas as letras, estão falhando nisso. Porque eu sempre fiz, e você pode perguntar para quem foi meu aluno, eu sempre deixava uns minutos das minhas aulas, dava a informação, mas dava a formação. Eu vou contar uma passagenzinha, uma bobeira. Um dia uma menina chegou na segunda-feira e falou para mim, dona Fanny, eu vou contar uma coisa para a senhora. Eu falei, o que é? Ela falou, eu saí com meu namorado sábado, aí ele me deu uma bala e pegou uma para ele. Aí ele começou assim a tirar o papel e foi para jogar no chão, ele falou, nossa, a dona Fanny não quer. Que legal. Por quê? Porque ela tinha começado comigo. Porque eu falei, um papel de bala pode não fazer nada, mas muitos fazem. Eu cheguei a subir a Rua 30, tinha um guardinha aí da Zona Azul, que tinha antigamente, lá da guardinha, né? Bater nas costas dele, ele olhou para mim, eu falei, ele olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, o que você jogou no chão aí? Faz favor de pegar até um lixo ali. Um mau exemplo de uma autoridade, né? Não, mas eu faço isso. Só para dizer para você, quando eu trabalhei em Santa Bárbara, o meu apelido era paga a luz e fecha a torneira. Entendeu? Então, não é uma questão de mesquinhez. Não é uma questão de nada disso, mas a gente tem que ver o que é preciso para o ser humano ter uma vida melhor. E a escola, em primeiro lugar, é a que mais está falhando. O professorado, eles não têm culpa por dois motivos. Primeiro, eles não têm acesso à leitura. Segundo, ganham pouco. Agora parece que o governo está melhorando um pouco. E não tem, essa palavrinha educação é o ponto de partida para tudo que nós vivemos. E outra coisa que eu prego muito é o amor. É o amor pelo seu semelhante, é o amor por aquele que precisa, é por aquele que não precisa, mas não custa nada dar o amor que você tem dentro de si e considerar o outro, desde o menorzinho até o maior. Eu vou contar uma coisinha, por exemplo, agora no Natal. Os coletores de lixo, todo ano eu sempre dou alguma coisa para eles. Não dou panetone porque eles ganham muito, mas sempre se reserva uma quantia. Aí eu preciso ficar prestando atenção, porque daí eles vêm gritando, né? Aí eles pararam. Eu abri a porta, fui pegar o envelope que estava o dinheirinho para eles. Os 5 desceram. Ficaram 40 minutos conversando comigo. Aí um falou,
tinha acabado de ter nenê, a mulher. O outro vem de Montemor trabalhar aqui. O outro tem a filha que trabalha aí no cartório. Eu sei que nós ficamos papeando, daí eu falei para eles, ó, muito amor, muito afeto, muito carinho, considere sempre o outro. Eu falo, vocês são... Eu admiro profundamente vocês, o trabalho que vocês fazem. Lamento que dias de chuva, às vezes eu estou dormindo e eu penso, coitados, tomando chuva, porque... Chuva, sol, frio, porque calor. também não põe uma luva melhor, não põe uma coisa melhor. Ninguém pensa nesse coitado. São pessoas que às vezes ficam invisíveis, né? São invisíveis. Né? Porque fazem muito pela gente, porque eu falo assim, imagina se a gente tivesse que dar destinação todos os dias para o lixo da gente. E a gente não tem que se preocupar com isso, basta pôr para fora, né? Não tem dúvida. Fanny, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Eu gosto muito de frases, né? Você tem uma frase que é uma frase predileta sua? Sim. Eu vou falar uma em italiano. La vita è una lunga lezione di umiltà. E depois... E agora? Cadê a outra? Vai indo, mais pra cá, não tem problema. Aqui. E a outra? Estarei abraçando eternamente todos os que amei. Fanny, é o seguinte, você deixou uma frase muito bonita que é uma verdadeira mensagem para todos que forem lembrar de você, né? Como é que você gostaria de ser lembrada daqui 20, 30, 40 anos? Como eu gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que procurou, de uma certa forma, fazer o bem, ter ética, lembrar do meu caráter, da minha honestidade, daquilo que eu pude fazer, daquilo que eu também não pude, pedir desculpas se eu involuntariamente magoei alguém, mas que a par disso tudo, eu doei muito do meu coração para todos, meu afeto, meu carinho, e principalmente para minha família, e pelos meus amigos, parentes, enfim. Eu vivi uma vida privilegiada, porque não sei se eu tenho algum inimigo ou inimiga. Eu propriamente acho que não tenho, porque nunca maltratei ninguém, nunca procurei tirar proveito de nada. Vivo agora uma vida meio espartana, porque fui privilegiada financeiramente e hoje a coisa já não é mais. E que eu procurei, enfim, amar a Deus, amar a minha cidade, amar a minha casa, esse lugar que quando eu entro a primeira coisa que eu falo é paz, harmonia e minha casa abençoada. Muito legal, Fanny. Parabéns. É isso. Fanny, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço. Tá? Quero agradecer profundamente. Eu tenho certeza que você acabou de dar uma lição de vida para muita gente. Pode ter certeza disso. Quem sabe. Tá? E com isso, nós terminamos o nosso nossa primeira entrevista, primeira apresentação do nosso canal de YouTube. E pedindo uma coisa, que vocês não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e compartilhar, porque isso é muito importante, porque daí isso vai chegar a mais pessoas. Mensagens como essa são sempre boas de serem passadas. Muito obrigado.